Sou Maria do Carmo do ICMC e iniciamos agora o capítulo de sequências numéricas. Vamos começar com uma introdução. O objetivo é apresentar um exemplo que represente uma motivação para o estudo de sequências numéricas. Bem, o nosso exemplo é bem simplesinho. Juros compostos. Possivelmente, vocês já tiveram contato com uma fórmula bem conhecida e clássica a respeito de juros compostos, que é o cálculo do montante final. É com ela que nós iremos começar. Então, juros compostos, que difere dos juros simples, os juros de cada período são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Vamos fixar uma anotação? Então, a nossa notação básica qual será? C representa o capital e a taxa de juros aplicada em cada período. Quantos períodos nós temos? N período e M é o montante final. Então, vamos para recordar a fórmula bem conhecida de juros compostos. Vamos pensar que nós temos apenas um período. Então, N é igual a 1. O montante final, representado por M1, é o capital mais os juros. Como é que calculamos os juros? É o capital vezes a taxa. E isso, como nós temos C e C aqui, colocando C em evidência, temos a formulinha C que multiplica 1 mais I. Agora, consideremos que o N seja 2, ou seja, temos 2 períodos, em cada período o capital C ele é submetido à taxa I. O que nós temos de montante? Vamos chamar esse montante de M2. Lembrando, qual é o que ocorre nesse caso? Temos um novo capital, porque ao final do primeiro período, o montante é C1 mais I, ou seja, M1, e esse novo capital é submetido à taxa I. Qual é o novo montante? M1 que multiplica 1 mais I. Substituindo a fórmula anterior, nós temos C1 mais I elevado ao quadrado. O que vai ocorrer para um período N qualquer? Temos aqui a fórmula que pode ser demonstrada utilizando o princípio de indução finita. E a fórmula para o cálculo do montante de um capital C submetido à taxa de juros I durante o período N é M igual a C que multiplica 1 mais I elevado à potência N. Essa é a fórmula dos juros compostos. Qual é a relação com sequências? Vocês estarão perguntando. Mas a partir dos juros compostos, existe o que é chamado, na matemática financeira, juros compostos contínuos. Vamos ilustrá-lo. Possivelmente, a fórmula que nós vamos apresentar não é uma fórmula de domínio público e nós vamos ver por quê. Então, vamos à descrição dos juros compostos contínuos. Então, vamos descrever como é essa capitalização. Então, seja C, novamente, o capital aplicado no início do ano. Então, nós vamos fazer a descrição do que ocorre durante um ano. E a taxa anual de juros. E M, o montante depois de um ano. Aqui nós já sabemos qual é esse montante, né? O período é um ano, a taxa é anual e, então, o montante depois de um ano é a nossa fórmula anterior deduzida com N igual a 1. C igual a 1 mais I. Nós vamos agora mudar um pouquinho o modo de aplicação. Nosso capital continua sendo C. Queremos encontrar o montante depois de um ano. Porém, vamos fazer a seguinte condição. Vamos considerar
I não é a taxa anual de juros, nós vamos dividi-la por 2 e vamos considerá-la durante 6 meses. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar agora o mesmo capital. Mas agora nós vamos alterar a frequência de capitalização, mas com a frequência de capitalização semestral. Então, nós vamos aplicar o mesmo capital a uma taxa I sobre 2, que seria a taxa semestral de juros. Se a gente somar I sobre 2 mais I sobre 2, nós temos a taxa I, que ocorria no caso anterior. Queremos aplicar o capital C também na política de juros compostos, porém a taxa semestral de I sobre 2 e ver o que ocorre com o montante depois de um ano. Então, se nós compararmos a fórmula que acabamos de deduzir sobre o montante de um capital submetido a juros compostos, nós temos aqui, nós queremos, depois de um ano, um período 2 de um capital C submetido à taxa I sobre 2. Qual será o montante? C, que multiplica 1 mais I sobre 2 ao quadrado. Se fizermos uma ilustraçãozinha, se vocês desse montante, nós podemos verificar que ganhamos mais. Então, o montante obtido pela capitalização semestral de um capital C é maior que o montante obtido pelo mesmo capital sujeito à taxa anual I. Então, qual é a nossa opção? Veja só, se somos um investidor ávidos por mais rendimento. Nossa próxima tentativa seria, por que semestralmente? Então, agora nós vamos fazer uma nova estratégia de capitalização. Vamos manter a taxa anual, mas agora com uma frequência quadrimestral. Então, o que vai ocorrer é o mesmo capital. Nós agora vamos dividir o ano em 3. Então, para cada quadrimestre, vamos submeter a taxa de I sobre 3 e queremos saber qual será o montante depois de um ano. E o montante, como nós temos 3 quadrimestres, nós temos que o montante será C, que multiplica 1 mais I sobre 3 elevado a 3. E, comparando esse valor com o anterior, quando nós submetemos a uma capitalização semestral, o que ocorre? Nós verificamos novamente que o nosso montante é ainda maior. Então, alguém poderia pensar, bem, eu farei a capitalização mensal. Qual seria a capitalização mensal? Nós teríamos o montante C igual a 1 mais I sobre 12 elevado a 12. E se a gente fizermos um cálculo simples, vemos novamente que o nosso ganho é ainda maior. Bem, o porquê de pensar uma capitalização mensal? Nós poderíamos até mesmo pensar numa capitalização diária. Eis o nosso montante e verificaremos que esse montante é maior do que os montantes obtidos na forma, por exemplo, semestral, quadrimestral, anual. Nós poderíamos pensar também em aplicar a forma, mas agora não diariamente, mas em segundos. Vejam, não importa qual seja o capital, nós sempre teremos um rendimento ainda maior. Será que essa estratégia que vai acontecer com a gente, que o nosso ganho vai crescendo sem controle
à medida que nós vamos fazendo essas aplicações cada vez mais instantâneas, se nós observarmos essa estratégia, nunca resultou em ganhos sem limites de qualquer que seja o capital. E por que isso ocorre? Vejam só, se a gente pensasse em segundos, o que nós teríamos? Nessa formulinha, nós teríamos os segundos, a quantidade de segundos em um ano, e nesse expoente, a quantidade de segundos num ano. Então, vamos. O que ocorre é que o crescimento do montante está relacionado com o comportamento desta expressão. Lembra que N é um período, então I dividido pelo período que a gente tem, elevado a N. Se nós pensarmos com calma, perceberemos que não temos exemplo de investidor que conseguiu obter um retorno ilimitado com um capital iniciado, C, a essa aplicação que é quase instantânea, aplicando esta fórmula dos juros compostos, reduzindo cada vez mais o intervalo de aplicação. O porquê que isso ocorre? O que ocorre é que uma análise mais cuidadosa dessa fórmula que nós acabamos de apresentar mostra que o crescimento do montante está relacionado com a expressão 1 mais I dividido por N, tudo elevado à potência N. Nesse último exemplo, o N era 365 dias no ano, elevado à potência 365. Quando pensamos nessa aplicação instantânea, pensando em segundos, ou até mesmo se a gente puder dividir os segundos, né? Queremos entender o que ocorre com o comportamento desta expressão para N muito grande, certo? Bem, esta fórmula vocês não encontram nas tabelas de juros contínuos. O que ocorre é que as tabelas de juros contínuos apresentam para a gente um certo fator que nós temos que multiplicar o nosso capital. Nós temos, então, uma fórmula, que é a fórmula do montante de um capital submetido a juros contínuos. Esta fórmula, em geral, não aparece nas tabelas financeiras de investidoras, porque ela vai aparecer o número de Euler, elevado à potência IT. Nos causa estranheza a apresentação, o aparecimento do número de Euler, porque em cada estágio do que nós fizemos anteriormente, mesmo quando apresentamos uma aplicação, a formulinha que apresenta a aplicação diária, nada nos parece remeter a esse número de Euler que aparece nessa fórmula final. Qual é a relação desta expressão que vocês podem encontrar muitas vezes como a descrição de um montante, do montante final de um capital aplicado no sistema de capitalização de juros contínuos com os juros compostos, ou com esta expressão aqui, que foi o cerne da construção do montante em cada um dos estágios que fizemos anteriormente. Bem, se vocês fizeram uma disciplina de cálculo, possivelmente esta expressão já apareceu em algum contexto quando vocês estudaram limites. Esta expressão, ela acaba sendo um caso particular de uma sequência e ela será estudada em breve quando o caso particular em que I é igual a 1. Então, nós tentamos entender o que ocorre
com a sequência 1 mais 1 sobre n elevado a n. E veremos que existe uma relação de fato com aquilo que nós conhecemos como número de ordem. Nos fica a questão de qual é a relação desta expressão com algo relacionado com uma função exponencial, em particular o número de ordem. Esperamos que, ao ilustrar o conceito de sequências convergentes e apresentação, e ao apresentar alguns exemplos, percebamos a relação entre a expressão obtida acima e esta expressão final, que comumente aparece no cálculo do montante de certo capital submetido a juros contínuos. Encerramos aqui essa parte introdutória e, dando prosseguimento, apresentaremos a definição de séries numéricas, bem como o conceito central, que é o conceito de séries numéricas convergentes.